Aula 117 na sequência geral do curso, nossa quinta aula de resolução de questões do módulo Mecânica Básica de Veículos. Para baixar a prova com as questões dessas aulas, acesse o site www.autoescolaonline.net. Para adquirir o DVD com todo o nosso curso, basta clicar sobre essa tarja vermelha e estará sendo direcionado à página de aquisição do DVD. Para nos enviar dúvidas, críticas, elogios ou sugestões, utilize um dos e-mails autoescolaonline.net@gmail.com ou ronaldo@autoescolaonline.net. Questão 26. Nos veículos atuais, o carburador foi substituído por... Alternativa A diz ignição eletrônica. Qual é o componente que veio substituindo o carburador nos veículos atuais? Não é a ignição eletrônica. Alternativa A, eliminada. Também não é o distribuidor. Alternativa B, eliminada. Ligação direta? Nem conheço esse componente. Ligação direta, que eu me recorde, é um programa que era exibido na TV há uns anos atrás. Brincadeiras à parte. Alternativa C, eliminada. E a alternativa D, injeção eletrônica? Sim. A injeção eletrônica é o componente que substituiu o carburador nos veículos mais atuais. A alternativa D é a resposta da questão 26. Questão 27. A lubrificação do motor é realizada por... A lubrificação do motor é realizada através de quê? Graxa. O motor é lubrificado com graxa? Claro que não. Alternativa A, eliminada. Óleo? Sim, o motor é lubrificado com óleo. Alternativa B é a resposta da questão 27. Grafite. Tem gente que não sabe que existe lubrificante sólido em pó. O grafite é o nome do lubrificante sólido em pó. Ele serve para lubrificar a máquina do vidro, fechaduras. Agora, motor, não. Motor não é lubrificado com lubrificante sólido ou grafite. Absolutamente não. Alternativa C, eliminada. E a letra D diz que todas as alternativas estão corretas. Não, não estão corretas, conforme vocês viram aqui. Alternativa A e C não estão corretas. Alternativa D, então, eliminada. Sobrando como resposta da questão 27, B de bola. Questão 28. Ao perceber um excesso de temperatura no motor, o condutor deve... Imagine, você está dirigindo seu veículo e percebe que a luz da temperatura do motor acendeu no painel. O que você deve fazer nesse caso? Alternativa A propõe desligar o motor, aguardar que o mesmo esfrie, para em seguida completar o reservatório de água. Parece ser um comportamento prudente e adequado. Motor desligado, aguardar o mesmo esfriar, para depois, então, verificar se realmente o problema é falta de água no reservatório e completar. Alternativa A serve como resposta. Alternativa B. Abrir imediatamente a tampa do reservatório de água e completá-lo. Essa palavra imediatamente, em provas anteriores, eu já mostrei para o pessoal que passa a sensação de uma ação precipitada. A gente não deve agir precipitadamente em praticamente nada na vida da gente. Muito menos quando o assunto for trânsito, quando o assunto for dirigir. Portanto, abrir imediatamente a tampa do reservatório de água realmente é uma ação precipitada. Isso pode provocar um acidente, porque a água em alta temperatura pode espirrar em você, provocando queimaduras. Alternativa B está eliminada, não é adequada para a situação. Alternativa C. Continuar rodando até que o motor se esfrie naturalmente. Claro que não vai esfriar, porque se o motor mantém-se em funcionamento, a tendência dele é elevar a temperatura. Já temos um problema de excesso de temperatura. Se você continuar rodando, ele não vai esfriar mesmo. E certamente o problema vai se agravar e os prejuízos serão certos. Alternativa C, absolutamente eliminada. E alternativa D. Completar a água do reservatório com o motor ainda quente. Não é um procedimento adequado. Eu sei que algumas pessoas fazem isso, mas não é seguro, não é adequado. Portanto, a alternativa D, eliminada, sobrando então como resposta da questão 28, a letra A. Questão 29.
O equipamento eletromecânico, que tem a função de proporcionar os primeiros movimentos de rotação do motor, chama-se equipamento eletromecânico, que tem função de proporcionar primeiros movimentos de rotação no motor. Que equipamento é esse? Frio hidráulico? Nem conheço. Não existe esse frio hidráulico, não. Alternativa A, já eliminei. Alternativa B, motor de arranque. Se recordam? Sim, motor de arranque. É um motorzinho elétrico, conforme explicado em aula, aqui aparecendo como eletromecânico, um termo técnico adequado para se referir ao motor de arranque. E o motor de arranque realmente tem essa função, proporcionar os primeiros movimentos de rotação no motor principal. Alternativa B, certamente será essa a resposta, vou deixar marcadinho aqui. A letra C diz que é a caixa de câmbio. Caixa de câmbio é equipamento eletromecânico? Não é elétrico. Caixa de câmbio não é equipamento mecânico pode até ser, mas elétrico não. Muito menos tem a função de proporcionar os primeiros movimentos de rotação do motor. Caixa de câmbio não tem essa função. Alternativa C eliminada. E a embreagem? A embreagem é um equipamento eletromecânico? Também não é elétrico. E muito menos tem a função de proporcionar os primeiros movimentos de rotação do motor. Embreagem também eliminada. A resposta da questão 29, B de bola. Questãozinha bastante comum essa em prova. Marquem aí. Questão 30. O elemento que liga a caixa de câmbio ao diferencial chama-se. Bom, para a gente responder esse tipo de questão, a gente tem que ter em mente como que as peças do sistema de transmissão se interligam. Vamos imaginar, eu tenho aqui o motor, logo na sequência eu tenho a caixa de câmbio, aqui no meio eu teria a embreagem, aqui atrás eu tenho as rodas traseiras, entre as rodas traseiras eu tenho o diferencial, do diferencial até as rodas eu tenho os semi-eixos, e aí vem a questão, o elemento que liga a caixa de câmbio ao diferencial chama-se, aqui está a caixa de câmbio, aqui está o diferencial. O elemento que liga esses dois componentes, ele está daqui até aqui. Como é que se chama esse elemento? Volante do motor? Absolutamente não. Volante do motor é uma peça móvel que trabalha lá dentro do motor. Nem faz parte do sistema de transmissão. Portanto, alternativa A eliminada. Semi-árvore. Árvore é sempre algo de ligação, quando se tratando de sistema de transmissão. Mas semi-árvores são esses dois componentes que pegam do diferencial até as rodas. Semi-árvores. Não é essa a resposta, alternativa B eliminada. A embreagem? Não. Vimos aqui que a embreagem não liga a caixa de câmbio ao diferencial. Pelo contrário, a embreagem liga o motor à caixa de câmbio. Ela está entre o motor e a caixa de câmbio. Embreagem eliminada. O que nos restou? Árvore de transmissão. O nome desse componente que liga a caixa de câmbio até o diferencial chama-se árvore de transmissão, também conhecido como eixo cardan. Anotaram? Resposta da questão 30, letra D, de dado. Questão 31. Sobre a carroçaria ou carroceria, conforme vocês preferirem, os dois termos são válidos. Sobre a carroçaria do veículo, marque a alternativa verdadeira. Alternativa A. A carroçaria pode ser chamada de funilaria. Sim, carroçaria, lataria, funilaria são termos similares quando dizem respeito à mecânica de veículo. Portanto, a alternativa A é verdadeira. Vou deixar ela marcada aqui. Alternativa B. É onde todas as peças do veículo são afixadas. É na carroçaria do veículo que todas as peças do veículo são afixadas. Quando aparece essa palavra todas, nos leva a entender que absolutamente todas, sem exceção, são afixadas na carroçaria. Isso não é verdade. Alternativa B, eliminada.
Alternativa C. A carroçaria é a estrutura do veículo? Não, a carroçaria não é a estrutura do veículo. A estrutura do veículo é o chassi ou monobloco. A carroçaria é o revestimento do veículo, a sua roupagem. Portanto, a alternativa C, eliminada. E a alternativa D diz que a manutenção é realizada pelo mecânico. Não. A carroçaria, também chamada de funilaria ou lataria, tem a sua manutenção realizada pelo funileiro. Funilaria, funileiro. Anotaram? A alternativa D, portanto, falsa, pode ser eliminada. Realmente, a resposta da questão 31 é letra A. Questão 32. Sobre o chassi ou monobloco do veículo, marque a alternativa falsa. Destaquei aqui que a questão está pedindo a falsa. Está querendo saber sobre chassi ou monobloco. Tanto o chassi quanto o monobloco dizem respeito à estrutura do veículo. Tem veículos que têm chassi, tem veículos que têm monobloco. Vamos ver então qual alternativa serve aqui como resposta da questão 32. A alternativa A diz: contém o número de identificação do veículo. Chassi ou monobloco contém número de identificação do veículo? Sim. O chassi ou monobloco tem sim a numeração de registro obrigatória do veículo. Portanto, essa alternativa é verdadeira. Como a questão pede a falsa, eu vou eliminar a letra A. Letra B. Pode ser remontado com novas peças quando ocorrer a baixa do seu registro? Imagine, um veículo foi dado perda total. Seu proprietário providenciou a baixa do registro junto ao órgão de trânsito. Esse chassi que sobrou, ele pode ser remontado com novas peças, mesmo com essa baixa do registro tendo sido feita? Absolutamente não. Esse procedimento facilitaria a montagem ou remontagem de chassis de veículos com perda total utilizando peças roubadas. Aí seria um prato cheio para bandidagem. Claro que isso não é permitido. A alternativa B é falsa. Como a questão pede a falsa, certamente será essa a resposta. Está marcadinho aqui. A letra C diz: é a estrutura do veículo? Sim, chassi ou monobloco representam a estrutura do veículo. Isso é verdadeiro, a questão pede a falsa, então posso eliminar a letra C. E letra D. O veículo cujo registro foi baixado deverá ter a numeração do chassi ou do monobloco retirada? Sim, realmente é isso que acontece. Quando o veículo tem perda total e tem o seu registro baixado junto ao órgão de trânsito, imediatamente é providenciada a retirada da numeração do chassi, que a partir de então passará a ser chamado de sucata. Ele poderá ser inclusive vendido, leiloado, mas como sucata, ele não poderá mais ser remontado. A alternativa D é verdadeira. Como a questão pede a falsa, eu elimino a letra D. Com isso, chegamos à conclusão de que a resposta da questão 32 realmente é a letra B de bola. Questão 33. Marque a alternativa falsa. Está destacado aqui o falsa. Alternativa A. Catalisador e silenciador são componentes do escapamento do veículo. Catalisador e silenciador são componentes do escapamento do veículo? Sim, isso é verdadeiro. A questão pede a falsa, então elimino a letra A. Alternativa B. O catalisador é responsável por filtrar os gases que saem do motor do veículo. Sim, isso é verdade. O catalisador realmente tem essa função. Como a questão pede a falsa, alternativa B eliminada. Letra C. O silenciador é responsável por abafar os ruídos resultantes do funcionamento do motor. Claro, o silenciador, um componente encontrado no escapamento do veículo, tem justamente essa função: abafar os ruídos causados pelo funcionamento do motor. Alternativa C, verdade. Como a questão pede a falsa, eu elimino a letra C. Só pode ser então a letra D, que diz que o catalisador não é um item obrigatório. Claro que é. O catalisador é um item obrigatório, inclusive o veículo pode ser autuado caso esteja com o catalisador removido ou com a falta desse catalisador. Portanto, a alternativa D é falsa. Como a questão 33 pede a falsa, a resposta é D de dado. Chegamos com isso ao final de mais essa aula. Dentro de alguns instantes voltaremos com a última aula de resolução de questões do módulo Mecânica Básica de Veículos.